Olá pessoal, tudo bem? Chegamos agora ao Registro Civil das Pessoas Jurídicas e vamos estudar então quais foram as alterações introduzidas pela Lei 14.382 de 2022 nesse serviço. E veremos que houve alterações na Lei 6.015 e também no Código Civil, tá? Então vamos dar uma olhadinha com calma agora em cada um dos aspectos que foram alterados ou de alguma forma afetados pela Lei 14.382 de 22. Então, começando aqui, vamos estudar por esse mesmo material. E na coluna da esquerda, sempre a redação antiga, e a nova redação na coluna direita, tá? Começando pela Lei 6.015 de 73. Todas as questões afetas à digitalização dos serviços, contagem de prazos, emolumentos, assinatura eletrônica, certidões, tá? Isso tudo a gente já estudou no primeiro vídeo sobre registro de imóveis. Então, eu vou colocar o link aqui para que vocês possam acessar. E eu não vou repetir tudo que eu já disse lá, mas chamando a atenção aqui apenas para a questão dos prazos, tá? Os prazos no RCPJ passam a ser contados em dias úteis também, a exemplo do registro de imóveis e do RTD, tá? Então vamos reler aqui o artigo 9º, parágrafo 1º. Parágrafo 1º, então, serão contados em dias e horas úteis os prazos estabelecidos para a vigência da prenotação, para o pagamento de emolumentos e para a prática de atos pelos oficiais dos registros de imóveis, de títulos e documentos e civil das pessoas jurídicas, incluída a emissão de certidões, exceto nos casos previstos em lei e naqueles contados em meses e anos. Então, em regra, os prazos no RCPJ passam a ser contados em dias úteis e não mais dias corridos, tá? A única exceção, como eu já havia dito antes, é com relação ao RCPN, que continua sendo em dias corridos, ok? Continuando então, vamos direto ao que interessa. Com relação aos livros, houve apenas uma pequena adaptação aqui para a retirada do número de folhas, já que a regra agora é que a escrituração se dê de forma eletrônica. Então, artigo 116, caput. Haverá, para o fim previsto nos artigos anteriores, os seguintes livros. Então, como estava antes aqui, livro A para os fins indicados nos números 1 e 2 do artigo 114 com 300 folhas. E como ficou, inciso 1º, livro A para os fins indicados nos incisos 1 e 2 do caput do artigo 114 desta lei. Então, tira aqui o número de folhas, que era de 300 folhas, esse livro A, tá? E o livro B é a mesma coisa, tá? O inciso 2, livro B para a matrícula das oficinas impressoras, jornais, periódicos, empresas de radiodifusão e agência de notícias, com 150 folhas. Não mais consta, então, essa obrigatoriedade aqui das 150 folhas, tendo em vista que a escrituração, como eu já disse, ela passa a ser em regra de forma eletrônica, tá? Como vocês bem sabem, o livro A, ele se presta aí ao registro das sociedades civis, que na verdade é uma nomenclatura antiga aqui, ainda do direito comercial, né? Atualmente são as sociedades simples. E o livro B para a matrícula das oficinas, impressoras, jornais, periódicos, empresas de radiodifusão e agências de notícia, tá? Então, só para a gente relembrar aqui as atribuições do RCPJ, não vamos ir para a Lei 6.015 lá, porque realmente eles esqueceram de atualizá-la, né? Ainda fala em sociedades civis e outras coisitas mais por lá. Então, vamos ver aqui nas normas de serviço do Estado de São Paulo, que traz aqui no seu item 1 do capítulo 18 o seguinte: é a atribuição dos oficiais do registro civil das pessoas jurídicas. Então, vou ler só aqui o A e o B. Registrar os atos constitutivos, contratos sociais e estatutos das sociedades simples, das associações, incluídos os sindicatos, dos partidos políticos e seus diretórios, das organizações religiosas, das fundações de direito privado, das empresas individuais de responsabilidade limitada, de natureza simples, tá? Então, até as EIRELIs aqui, elas foram excluídas finalmente do ordenamento jurídico, mas a gente vai verificar isso mais à frente aqui. Mas, quanto aos demais aqui, continua igual, tá? Então, são exatamente esses aqui os registros que devem ser realizados no livro A, ok? E o livro A também se presta ao registro das sociedades simples revestidas das formas empresárias, conforme estabelecido no Código Civil, com exceção das sociedades anônimas e das sociedades em comandita por ações, tá? Isso tudo vai no livro A, então, aqui os incisos, as alíneas, perdão, A e B, tá? E a linha C, ela vai ser matriculado aí no livro B do RCPJ.
que é matricular jornais, revistas e demais publicações periódicas, oficinas impressoras, empresas de radiodifusão que mantenham serviços de notícia, reportagens, comentários, debates e entrevistas, e as empresas que tenham por objeto o agenciamento de notícias. Então, só para a gente relembrar, né? Livro A e o livro B e as escriturações aí que são feitas nesses livros, as inscrições, melhor dizendo, tá? E não há mais, então, a previsão de número de folhas. Quanto ao procedimento de registro, o artigo 121 sofreu uma alteração. Aqui a gente vai dar uma olhada no procedimento. Como era antes, para o registro serão apresentadas duas vias do Estatuto, compromisso ou contrato, pelas quais far-se-á o registro mediante petição do representante legal da sociedade, lançando o oficial, nas duas vias, a competente certidão do registro, com o respectivo número de ordem, livro e folha. Uma das vias será entregue ao representante e a outra arquivada em cartório, rubricando o oficial as folhas em que estiver impresso o contrato, compromisso ou estatuto. E agora houve uma alteração para fazer constar o seguinte texto. Artigo 121. O registro será feito com base em uma via do estatuto, compromisso ou contrato, apresentada em papel ou meio eletrônico, a requerimento do representante legal da pessoa jurídica. Então o caput ficou muito mais simplificado aqui e bastará que uma via do estatuto, compromisso ou contrato, tá? Apresentada em papel ou mesmo em meio eletrônico, e a requerimento do representante legal daquela pessoa jurídica. E aí foi incluído o parágrafo 1º para dizer o seguinte: é dispensado o requerimento de que trata o caput deste artigo, caso o representante legal da pessoa jurídica tenha subscrito o estatuto, compromisso ou contrato. Tá? Então vai, inclusive, dispensar aquele requerimento escrito, endereçado ao RCPJ, quando o responsável, representante legal da PJ, tenha subscrito aí o estatuto, compromisso ou contrato. Parágrafo 2º também é uma inclusão. Os documentos apresentados em papel poderão ser retirados pelo apresentante nos 180 dias após a data da certificação do registro ou da expedição de nota devolutiva. Tá? Então, guardar aqui esse prazo de 180 dias que ele deverá, na verdade, retirar. Caso ele não retire, serão descartados. Tá? Aí o parágrafo 3º, decorrido o prazo de que trata o parágrafo 2º, qual é o prazo? 180 dias deste artigo, os documentos serão descartados. Ok? Foram apenas essas as alterações na Lei 6.015, na Lei 8935 de 94, a Lei de Notários e Registradores. Também se aplica aqui a questão do artigo 30, inciso 15, com relação ao parcelamento, né, a possibilidade do parcelamento de emolumentos. Tá? Então, nada de novo aqui com relação ao que a gente já estudou. E a Lei 10.406 de 2002, o famoso Código Civil, também sofreu algumas alterações bastante interessantes com relação às pessoas jurídicas, tá? Então, o primeiro tópico aqui, pessoas jurídicas, artigo 44, caput, são pessoas jurídicas de direito privado. E aí o inciso 6 dizia as empresas individuais de responsabilidade limitada, e foi revogado, portanto, este inciso para não mais constar do rol das pessoas jurídicas de direito privado, a famosa EIRELI, ok? Então, também foi revogado todo o título referente às EIRELIs na parte de direito empresarial do Código Civil, tá? Importante destacar isso, tá? Então, já havia aí uma certa controvérsia, uma discussão, se a lei da liberdade econômica havia, enfim, revogado a questão da EIRELI, mas ela continuava existindo na legislação, né? Apesar do artigo 1052 do Código Civil, alterado pela Lei 13.874, dizer que a sociedade limitada pode ser constituída por apenas por uma ou mais pessoas. Então, iniciou aqui a possibilidade da sociedade unipessoal, né? Então, não mais fazia sentido a constituição de uma EIRELI, tendo em vista que havia necessidade de capital inicial mínimo de 100 salários mínimos, enquanto que a sociedade limitada não possui essa restrição, tá? Então, desde a edição dessa Lei 13.874, lá em 2019, existia essa discussão acerca da EIRELI, tá? Mas como ela ainda constava no Código Civil, havia essa controvérsia, né? Agora não mais consta no Código Civil, foi finalmente revogado, né, pela Lei 14.382, de modo que não mais existe a EIRELI, tá? E, bom, é isso. Então, continuando, artigo 48A foi incluído. As pessoas jurídicas de direito privado, sem prejuízo do previsto em legislação especial e em seus atos constitutivos, poderão realizar suas assembleias gerais por meio eletrônico, inclusive para os fins do disposto no artigo 59 deste Código, respeitados os direitos previstos de participação e de manifestação. Tá? Então prevê a possibilidade expressa aqui da realização de assembleias gerais
por meio eletrônico, que vem sendo muito implementado aí, muito utilizado a partir dos problemas aí com a pandemia de Covid, enfim, né? E agora consta aqui no artigo 48A do Código Civil, dando maior segurança jurídica a esse tipo de assembleia realizado por meio eletrônico. Com relação ao estabelecimento, houve também algumas alterações que a gente vai dar uma olhadinha. Artigo 1142 do Código Civil considera-se estabelecimento todo complexo de bens organizado para exercício da empresa, por empresário ou por sociedade empresária. O caput permanece igual e foi incluído aí o parágrafo 1º. O estabelecimento não se confunde com o local onde se exerce a atividade empresarial, que poderá ser físico ou virtual. Tá? Então, foi uma inclusão aqui para deixar claro que não se confunde os conceitos de estabelecimento, tá, com o local onde efetivamente exerce a atividade empresarial, tá, que pode ser físico ou virtual. Parágrafo 2º também foi uma inclusão. Quando o local onde se exerce a atividade empresarial for virtual, o endereço informado para fins de registro poderá ser, conforme o caso, o endereço do empresário individual ou o de um dos sócios da sociedade empresária. Tá? Então, aqui muito importante essa questão. Por exemplo, numa prova de segunda fase, né? Então, digamos que aquela atividade empresarial requerida pelo usuário seja apenas virtual, né? O endereço informado poderá ser o endereço do próprio empresário individual ou de um dos sócios da sociedade empresária. Ok? Parágrafo 3º, também uma inclusão. Quando o local onde se exerce a atividade empresarial for físico, a fixação do horário de funcionamento competirá ao município, observada a regra geral prevista no inciso 2 do caput do artigo 3º da Lei nº 13.874, de 20 de setembro de 2019, a famosa Lei da Liberdade Econômica. Tá? Então, nessa lei vai constar lá que o município ele pode, né, determinar qual que vai ser o horário de funcionamento, né, mas não pode impor cobranças e encargos adicionais. Tá? Aí vai constar todas as restrições, né, nessa lei aqui. Com relação à denominação das sociedades por ações, o artigo 1160 foi alterado, e bem como o artigo 1161, apenas para determinar que passa a ser facultativa aí a designação do objeto social, tá? Tratando-se aí de sociedades por ações. Então vamos dar uma olhadinha no artigo 1160, como era e como ficou. Como era? A sociedade anônima opera sob denominação designativa do objeto social, integrada pelas expressões sociedade anônima ou companhia, por extenso ou abreviadamente. E agora passou a ter a seguinte expressão. A sociedade anônima opera sob denominação integrada pelas expressões sociedade anônima ou companhia, por extenso ou abreviadamente, facultada a designação do objeto social. Portanto, foi incluído aqui esse final para dizer que é facultada a designação do objeto social, não mais sendo obrigatório que conste na denominação a designação do objeto social. Tá? Mesma coisa com relação à sociedade comandita por ações, que é outro tipo de sociedade por ações que existe no nosso ordenamento. Tá? Então fica facultada também a designação do objeto social. Tá? A título de exemplo, né, poderíamos pegar uma sociedade anônima aí da construção civil. Então, vamos inventar um nome aqui, Bortolato Construção Civil, a SA. Agora pode ser simplesmente Bortolato SA, não sendo mais necessário a designação do objeto social na denominação, ok? Basicamente foi isso que alterou na lei, tá? Com relação ao RCPJ. Foram pontuais as alterações, mas creio que de bastante valia, especialmente a questão da Eireli aí, que deixa de existir, né? Oficialmente agora, né? Então é uma dor de cabeça a menos para os concurseiros. Espero que tenham gostado e eu volto com as novidades do RTD. Até lá!